Boa noite, sejam todos bem-vindos aí novamente, entrando de novo, né, ao vivo, pela UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Vamos usar esse precioso tempo aí para a gente conversar um pouquinho, aprimorar algumas ideias aí, né, para a gente refletir juntos aí sobre alguns processos. Tenho recebido algumas mensagens, inclusive de alguns erros, o que está muito legal. Tenho recebido mensagem de alguns erros, alguns apontamentos, para a gente construir juntos aqui o que, enfim, coisas que estão sendo ditas aí, e a gente, enfim, amalgamar reflexões legais. Vamos que vamos. E agradecendo já as mensagens de todos, sobre os erros aí, algumas pessoas mandaram erros fabulosos e fantásticos e tudo mais, para a gente, às vezes, replicar aqui, né? Falou assim, só não conta que fui eu que falei, hein? Só não conta que era eu que errei essa parada. Falei, não, cara, calma, aqui tá tudo garantido, tudo tranquilo. Pessoal, vamos começar. A gente está falando essa semana de erros. Queria lembrar para vocês que erro é uma parte fundamental do processo de melhoria, do processo de criação, sobretudo, né? E a gente precisa muito de, sei lá, escutar esse erro, ver se isso compete a gente, se é interessante para a gente buscar as informações para ajustar isso aí, né? Pessoal, olha só para vocês verem, que legal que eu separei para vocês uma informação muito bacana aqui sobre erro. E mais uma vez, eu separei de uma fonte, de uma literatura que não é a literatura da gastronomia. Isso é que é muito legal, né? E vocês vão ver para onde que eu fui parar dessa vez. E também não é a filosofia, né, que eu tanto gosto, são outros lugares. Pessoal, olha só que legal. Olha só que legal que eu estou com o livro aqui. Eu vou fazer um suspense. Que livro que é? Eu quero só fazer os apontamentos para vocês, tá? Olha que legal que a gente foi lá na história do erro e fomos pegar aí elementos em outras áreas de conhecimento para a gente associar isso à gastronomia e crescer junto. O que eu separei para vocês? É preciso contextualizar o erro sobre o ponto de vista, sobre o ponto de vista dos 3 R's do erro. 3 R's do erro. Cara, anota essa parada aí, hein? Anota isso aí. Os 3 R's do erro. Quais são os 3 R's da recuperação do erro? Faltou a palavrinha, né? Os 3 R's da recuperação do erro. Reconhecer, R número 1. Eu vou explicar um a um, hein? Reconhecer, R número 2 agora. Reconciliar e R número 3. Resolver. Os 3 R's da recuperação dos erros. Tá? A gente está falando aqui que erro é parte fundamental e importante, mas que o mercado, de uma maneira geral, a sociedade, de uma maneira geral, condena o erro. Né? A pessoa erra na sua empresa, tem reunião, tem um alinhamento e muitas vezes é visto como uma coisa altamente negativa, mas aqui a gente está falando dos 3 R's da recuperação do erro. E para a gente que trabalha com cozinha e criatividade, mais do que nunca, o erro tem que ser visto como um ponto de alavanca para o sucesso. Né? A gente vai falar do Tô Frito de novo hoje, que é o livro que tem uma série de histórias, eu falei dele ontem, tem uma série de histórias que falam dos erros dos grandes chefes aí, como que eles saíram das situações, mas que o erro faz parte dos processos de construção. Né? Vamos lá falar dos 3 R's de recuperação do erro. Primeiro, reconhecer, pessoal. Reconhecer é assumir o erro, tá? Eu cometi o erro. Então, assim, é preciso coragem. A gente estava falando que uma das coisas que o medo traz ontem, a gente falou disso, que eu toda hora falo, eu confundo, né? Eu troco o erro pelo medo. Uma das coisas que o erro traz é o medo, né? Toda vez que a gente erra, muitas vezes fica assim, nossa senhora, será que eu conto que fui eu?
Será que eu conto? Porque depois, né? Eu lembro de uma história legal, pessoal. Meu pai, meu querido pai, um beijo, pai. Meu querido pai, eu estava lá na casa dele, lá em Divinópolis, e aí meu pai, ele quebrou um copo ou uma taça, ou não me lembro mais, caiu no chão e quebrou. Alguma coisa de vidro ou de louça, já não me lembro. E ele virou e falou assim, de uma forma muito espirituosa, meu pai é um cara muito espirituoso, ele falou assim, nossa senhora, que sorte, hein? Se eu fosse criança uma hora dessa, acho que eu ia apanhar. Ia tomar um couro, né? Assim, brincou e tal com a situação. Porque, veja bem, quando a gente. Qual que é a reação da criança quando ela erra? Ela quer esconder, tadinha, porque às vezes ela não sabe a consequência daquilo. Né? E socialmente o erro é visto como um processo para você punir o outro, né? E tudo mais. Então, primeiro R da recuperação do erro é reconhecer. Reconhecer o quê? O erro, não, o que você errou. Assumir. Né? Se você virar e falar assim, ó, eu assumo que o erro é meu, eu errei. Né? Aí já é o primeiro passo para a recuperação do erro. Segundo R para a recuperação do erro, reconciliar. O que significa? Pedir desculpas. Né? Reconheceu já o primeiro R, agora você tem que fazer o meio de campo ali. Né? Mostrar para aquelas pessoas que estão com você que você não teve a intenção do erro, que você buscou fazer o seu melhor, mas que às vezes não deu certo, né? Aquela coisa toda. Então, poxa, olha, me desculpa, eu estou querendo aprender, eu estou querendo acertar. Poucas pessoas fazem querendo errar, não é isso, moçada? Não é querendo errar. A gente faz querendo acertar. Então, me desculpa, eu vou melhorar. Se você tiver algum apontamento, eu vou melhorar, tá? Segundo R. Terceiro R, resolver. Trabalhar em uma solução em conjunta, propor, né, novas ideias, propor soluções. Olha, primeira coisa que vamos fazer os 3 R's, né? Assim, ó, então vai ser assim, ó, eu errei, eu fiz aquele processo lá, não deu certo, eu errei, peço desculpas, não sei que o insumo tal estava envolvido, o tempo, tudo mais, eu peço desculpas, mas eu tenho uma proposta. Aí sim, hein, brother? Aí você mata, né? Qualquer possibilidade do cara de vir te tacando pedra, né? Você reconheceu, você reconciliou e você resolveu. Você deu a proposta para o cara, falou, olha, eu tenho uma solução, né? Eu tenho uma solução, então eu estou utilizando aqui os 3 R's para recuperação do erro. E agora eu vou falar da onde eu estou tirando isso, porque, como eu disse, mais uma vez, estudar as adjacências da gastronomia é lindo, é sensacional. Não vamos buscar somente referências na gastronomia, tá, moçada? Vou falar para vocês da onde que eu tirei os 3 R's da recuperação do erro e como que isso é fundamental e importante para a gente. Olha aqui, que sensacional. Dando para ver aí? Sensacional, né? Disciplina positiva, né? É um livro referente à criação de filhos. É um livro, são assuntos que a gente consome muito aqui em casa. Esse, eu tenho que ser bastante sincero, não sou eu que estou lendo, é a minha esposa. No entanto, a gente compartilha informação e ela lê alguns trechos para mim, a gente discute. E aí, quando ela leu essa questão dos R's da recuperação do erro, eu falei, pera aí. Isso é fabuloso. Isso é fantástico, fabuloso. É o que a gente está procurando. Eu estou procurando isso em várias literaturas, né? E eu consegui aqui um negócio incrível, né? Aqui, ó. Disciplina positiva, né? Então, moçada, eu queria só ler a frase que sucede aqui, ó, os 3 R's da recuperação de erro do livro. Olha que genial. É muito mais fácil assumir responsabilidade por um erro quando este é visto como uma oportunidade de aprendizagem do que quando é visto como algo ruim. Nossa, cara, é simples demais
e é transformador, né? É simples e transformador compreender como que a gente pode tratar o erro de uma forma construtiva e não punitiva. Eu vou repetir a frase de ontem, do CEO da Walt Disney. Vocês lembram que eu falei ontem a frase no final da live do CEO da Walt Disney? Punir um erro é estimular a mediocridade. Isso é sensacional, né? O Gustavo Black, muito bom. Ações do nosso cotidiano estão na base da nossa formação. Sensacional. É isso aí, Gustavo. A gente precisa estimular, porque isso acontece o tempo inteiro, né, cara? Acontece, isso é do nosso dia a dia. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acho fabuloso, né? 3 R's de recuperação do erro, né? Reconhecer, reconciliar e resolver. Olha, eu errei, estou assumindo. Eu gostaria de pedir desculpas, estou reconciliando aqui com você, compreendo todo o cenário, e eu gostaria de propor algumas soluções. Aí, meu brother, eu quero ver o patrão que não vai querer ficar com você na equipe. Eu quero ver o cara que vai te negar na equipe. Esse cara vai te abraçar para sempre, cara. E é isso que a gente precisa, né? Enquanto profissionais, estarmos proativos no processo. Não é isso? Show de bola. Vamos adiante. Vamos que vamos, hein? Agora, pessoal, um detalhe muito importante. Esse cenário que a gente está apontando, de você conseguir executar esses 3 R's da recuperação de erro, é um cenário que só pode e só tem lugar naquilo que a gente discutiu ontem também, e eu preciso voltar a falar, que é o ambiente seguro. Tá? Como eu disse, a criatividade, os teóricos da criatividade, os estudiosos, eles trazem para a gente a informação de que a criatividade e todos os seus, vamos dizer, desdobramentos, né, só hão de ser exitosos em ambiente seguro. E o que significa um ambiente seguro? É um lugar, né? É um lugar propício que o processo do erro é tratado como algo de aprendizagem, um processo de aprendizagem, e não como um processo como algo ruim. Vamos para alguns exemplos de erros positivos que constrói. Não esquece do ambiente seguro, tá? Não esquece do ambiente seguro. A gente tem que ter um ambiente que permite o erro. E é nosso dever, enquanto cozinheiros, pensadores da gastronomia, professores, chefes de cozinha, é nosso dever, obrigação, estimularmos um ambiente seguro. Nós não podemos punir os erros, né? Muitas pessoas estão dizendo isso aí, eu estou trazendo para vocês. A gente não pode reproduzir aquela cozinha antiga, né, do modelo clássico europeu. A gente tem que evoluir desse processo para fazer com que o erro seja visto como algo muito positivo e de uma construção muito boa para a gente nesse momento, que é um momento de muita reflexão e muita coisa legal, né? Vamos para um erro super legal da gastronomia, clássico, esse é clássico, hein? O erro da tarte tatin, uma torta classicona francesa. Eu vou falar um pouquinho rapidamente. Na verdade, o erro, ele tem 2 ou 3 vertentes. Eu gosto muito de uma delas, assim. É difícil da gente precisar qual que é a correta, tá bom? Mas é um erro super legal da gente comentar aqui para vocês. A Caroline e a Stephanie, elas, filhas do Jean Tatin, tinham um hotel. Na verdade, o hotel existe até hoje, tá, pessoal? Eu estive na França e a cidade, La Motte-Bivron, ela é 1 hora de trem de Paris, aproximadamente, tá? Pessoal, é muito interessante a gente fazer a contextualização. La Motte-Bivron é uma cidade pequenininha, pequenininha. Só que ela é uma cidade que sempre é famosa por ser uma cidade que fica muito cheia na temporada de caça. Ou seja, uma cidade que acaba sendo veículo, né, e recebe muitas pessoas de vários lugares da França. Né? Então, esse hotel que existe até hoje é super legal. Quem tiver interesse aí, entrar no Google Maps e colocar lá Hotel Tatin
traço La Motte Bivron. A gente podia pegar isso aí, o equipe Unto, pegar o escrito certinho e postar aí para a galera, Hotel Tatan, La Motte Bivron, né? Faz a pesquisa aí. Eu estou com 2 equipes técnicas aí, eles podem ajudar a gente nisso. E a gente coloca aí para vocês colocarem no Google Maps e ver o hotel, e é sensacional. O hotel, pessoal, ele é na frente da estação de trem. A gente sai da estação de trem e já dá de cara com o hotel. Tá escrito assim, Hotel Tatan, Restaurant Gastronomique, né? É um restaurante gastronômico, mais atento a detalhes e tudo mais, né? Façam a experiência que vocês vão se sentir muito mais próximo dessa história. A história conta que o pai da família, né, o Jean Tatan, faleceu e as filhas, elas continuaram tocando o negócio. Tem várias histórias, mas uma que eu gosto muito é que na correria do serviço, e uma das cozinheiras era bastante desatenta em alguns momentos, que era uma das irmãs, né, Stephanie, se não me engano, tem que voltar à história, mas isso não é exatamente o ponto da história, é que ela estava atarefada e perdeu o tempo de fazer a sobremesa, que era uma torta clássica de maçãs, muito conhecida na região, né? E ela, para fazer as pressas, colocou açúcar e maçãs direto no tabuleiro e levou ao forno. E percebeu que tinha esquecido de colocar a massa da torta, que era uma massa, uma pâte brisée, né? Uma massa básica de farinha com manteiga, e era uma massa de pâte brisée, e ela havia esquecido de colocar essa massa por baixo no tabuleiro e colocou só as maçãs e o açúcar e a manteiga, né? E aí, poxa, agora como é que eu faço, né? Pegou a massa e virou por cima do tabuleiro, né? Então a gente tem o tabuleiro aqui, aqui, e virou a massa por cima do tabuleiro sobre as maçãs. Assou assim e na hora de servir, ela inverteu, desenformou. Então a massa continuou por baixo e as maçãs em cima, né? Só que agora com resultado completamente diferente. Opa! Peraí, moçada, peraí que o meu Insta caiu aqui. Vamos que vamos, hein? Meu telefone caiu aqui, mas vamos que vamos. Olha só, quando a figura assou a torta assim e cobriu a torta com a massa, a cocção da torta passou a ser totalmente diferente, porque a maçã agora, ela aprisionou todos os sabores dela e os compostos voláteis, ao invés de jogar para o ar, ela jogou para a massa. E aí, juntou todos esses compostos voláteis na massa, a massa cobriu a maçã e deixou o processo mais úmido, porque não evaporava, ela causava um bloqueio ali, né? E ao você inverter o processo ali e servir, você tinha uma maçã muito mais dourada, muito mais caramelizada, com uma potencialidade de sabor muito maior e com um caramelo muito mais saboroso pela volatilidade toda da maçã que ficou ali. É quase como um sous vide, né? Claro que não é um sous vide, não é uma cocção a vácuo, mas segue alguns dos princípios de aprisionamento de sabor por retenção de elementos voláteis, ok? Então, obviamente, ela tinha ali um resultado muito diferente da torta, do princípio da primeira torta que ela fazia, né? E aí, o resultado ficou diferente. E quando ela serviu, a galera ficou ensandecida, né? Poxa, cara, que torta é essa? Porque já era clássica a torta, só que da maneira tradicional. Massa embaixo, as tortas por cima, maçã, manteiga e assava, né? E aí agora o processo de cocção ficou totalmente invertido, né? O que gerou um resultado diferente. E aí, sim, ela impactou fortemente essas pessoas. Dizem, inclusive, olha como a história se conecta, hein? Como era uma cidade de temporada, como o hotel recebia pessoas nas temporadas de caça,
e então era uma cidade que acabava sendo turística por conta disso, da temporada de caça. As pessoas iam, comiam a torta, voltavam para suas cidades e acabavam falando muito bem da torta. Nossa, em La Motte Bivron tem uma torta fabulosa, sensacional, de uma forma que ninguém nunca fez e ninguém nunca comeu. E tanto que isso chamou tanto a atenção que um dos principais críticos gastronômicos da época, o Kurnonski, ele vai até a cidade, prova e volta com a novidade para Paris e apresenta a novidade para o Maxims Hotel. E isso acaba tomando proporções enormes e conquistando a França toda e acaba a torta tornando-se um clássico. Agora, todas as histórias que nós temos da torta, ela vem de um erro, né? Não tem nenhuma das histórias que fala que foi um ajuste que ela queria fazer, propor, que ela entrou num processo criativo e tudo mais. Não, ela usou o erro como parte do seu processo criativo. O que poderia acontecer em outros cenários? Poderia acontecer o seguinte: jogar fora a torta, tirar aquilo ali e comer depois, e começar do princípio. É o que a gente vê muito, né? É o erro como sendo tratado como uma coisa ruim. E até ela mesma poderia, não o chefe dela, ela era dona do restaurante. Ela mesma poderia falar assim: ah, não aceito. Nossa, errei. Vou começar tudo de novo. Né? Isso mostra como que às vezes a gente é muito rigoroso com a gente mesmo, sabe? E isso é muito ruim. Não vale a pena ter esse rigor todo, né? Então é fabuloso, sensacional. A história aí da Tarte Tatin, das irmãs Tatin, lá do Hotel Tatin de La Motte Bivron. Não deixem de fazer o exercício de entrar no Google Maps. Você já tem aí na timeline aí. Se colocou, não sei se colocou, se a equipe colocou para o YouTube também a descrição. Se não colocou, a equipe vai colocar aí prontamente para vocês olharem lá no mapa e visualizarem como que é legal, a cidadezinha é super bonita, bacana demais. Vamos lá, seguindo adiante. Queria fazer mais duas grandes provocações aqui hoje. Primeiro, pessoal, nós erramos e não refletimos sobre um erro muito comum que a grande maioria das pessoas comete, e aí eu estou falando já no erro de uma outra instância, talvez no erro não percebido, né, pelas pessoas. Uma pergunta: como que a gente acende o fogo do fogão? Como que a gente liga essa chama? Como que a gente liga e dá o start nesse fogão? Em qual temperatura? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque a gente acaba errando vários processos na cozinha. Claro, eu estou dizendo principalmente no início da profissão, enquanto se é estudante, né? Enquanto não se tem muito tempo na área, né? Está começando a atuar profissionalmente na área agora. Normalmente não se dá atenção para essa pergunta que eu estou dizendo. Pô, você liga o fogo em qual temperatura? Você fala: Adriano, não sei, eu ligo o fogo. Lá na sua casa, você vai fazer lá um arroz, aí você vai lá e tchum, na chama, né? E aí? Foi para o máximo, médio ou mínimo? É curioso que o fogão caseiro, né, das nossas casas, ele propõe a temperatura máxima ao ligar. E para você colocar no mínimo, você tem que girar o botão todo, né? E normalmente, 99% das pessoas ligam o fogão dentro de casa no máximo, o que é um erro. É um grande erro, porque toda a chama deveria ser acesa no mínimo, né? E por que isso? Porque do mínimo a gente tem o controle para ir para o médio e máximo. Do máximo a gente perde o controle. Claro que você pode ir para o médio e mínimo também, mas a chance de você perder o controle ligando o seu fogão sempre no máximo é muito maior do que ligando o seu fogão no mínimo. Entendeu? Então, é algo para a gente refletir essa condição de buscar os erros também. Não só aquele erro que você cometeu e que gerou um problema, mas buscar quais são os caminhos que a gente está percorrendo para achar os pequenos erros e fazer os ajustes para a gente conseguir ir além, né, na nossa profissão.
Eu queria também colocar uma outra provocação, e essa aconteceu de fato, e através da observação, pessoal, uma provocação, olha só, aconteceu comigo, e através da observação, eu fiz uma alteração do processo, e eu queria perguntar para vocês uma coisa. Como que é, se você tivesse aberto agora um livro na sua frente, vou pegar um livro aqui assim, já aberto um livro na sua frente aqui, e lá no final dele, normalmente tem lá, né, apêndice e tal, e se o livro é de gastronomia, tem lá, assim, técnicas como que eu cozinho, né? E normalmente tem lá método de cocção. Para esses livros básicos de cozinha, né? Tem lá método de cocção. O que que diz no método de cocção escalfar ou método de cocção pocher ou pochear? São 3 formas da gente falar, né? Pocher ou pochear, 2 formas, ou escalfar, né? Ou escalfamento, enfim. O que que diz a técnica? A técnica diz o seguinte, qualquer literatura que você abrir, você vai ver coisas nesse sentido. A técnica diz o seguinte, eu faço muito essa pergunta e a turma me responde assim, cozinhar um ovo em água. Eu falei, gente, peraí, eu não pedi a receita do ovo pochê. É curioso isso, né? Como que a gente reproduz o que a gente escuta. É muito maluco a nossa profissão, cara. Porque como a gente tem que reproduzir a parada o tempo todo, é muito forte pra gente, né? E a gente quebrar a métrica da convergência que foi nos proposta durante todo o período de ensino, ela é muito complexa, né? Há que se refletir muito. Mas beleza, eu vou lá e pergunto para a galera assim, moçada, fala para mim, abre o livro aí hipotético e fala para mim aí, lê para mim aí, método de cocção de pochê ou método de cocção de escalfamento. Aí o menino vai lá e fala assim, coloque o ovo na água. Eu falei, não, não é receita, é o método. Eu quero que você me explique o método. E também não é do ovo pochê. Eu quero da técnica. Você pode fazer um salmão pochê, né? Então, não é o ovo. Então, vamos lá. Vamos para a técnica. A técnica é o seguinte. Cozinhar um alimento em imersão de algum líquido, ok? Cozinhar um alimento em imersão em algum líquido com temperatura de fervura branda. Fervura branda. Nós não estamos falando de fervura plena, né? Toda a métrica da técnica de pochê ou de escalfamento, que é a mesma coisa, vai trazer para a gente que o método refere-se a uma temperatura abaixo da temperatura de fervura plena, né? Sempre isso, ok? E aí, eu vou questionar esse método para uma receita. E é o que eu faço, é uma construção que eu faço muito em aula, questionando esse método para uma receita, dizendo que o método ele não está 100% certo. Ou seja, errar nesse método pode ser algo muito positivo. E eu vou falar para vocês por quê, né? Inclusive, eu ensino essa técnica errando, praticando o erro, para que o aluno entenda que esse erro é uma possibilidade de acerto, tá bom? Olha só, olha que legal. Para fazer, então, vamos lá para a receita do ovo pochê. Para fazer o ovo pochê, a gente vai colocar vinagre na água, ou algum líquido ácido, sal na água, e nós vamos esquentar essa água, em teoria, na temperatura de fervura branda, 85 graus, não é isso? 87, 82, fervura branda, ok? Primeiro ponto que a gente vai quebrar da receita e vamos errar, entre aspas, errar de propósito, para melhorar o processo de entendimento do erro como processo de criação de uma coisa melhor, né? Primeira coisa, todas as receitas de ovo pochê pedem uma pitada de sal na água e pedem uma colher de sopa de vinagre, algo assim, numa panela de 2 litros de água.
nós vamos colocar muito mais vinagre e muito mais sal, né? Quebrando toda a métrica, em teoria, errando, entre aspas, esse processo. Nós vamos colocar, por exemplo, 4 colheres de sopa de sal e vamos colocar 5 colheres de sopa de vinagre. Qual que é o motivo, pessoal? O motivo é aperfeiçoar o método. Quem disse que só porque o método está escrito nos principais livros do mundo, nós não podemos, né, de cozinha clássica francesa ou europeia, nós não podemos questionar e aprimorar o método? É ou não é? Nós podemos, sim, né? E podemos propor, inclusive, através de um erro, moçada, né? E eu vou contar essa história. Tudo isso que eu estou falando para vocês é a fundamentação do que eu vi de erro. E aí a história eu vou contar lá no final, tá? Pessoal, então eu vou colocar muito mais sal e muito mais vinagre. Por quê, moçada? Por que isso? Eu vou colocar mais sal e mais vinagre porque eu quero acelerar o processo de precipitação proteica. E a técnica está me jogando no buraco. Sabe por quê? Quando a gente vai acessar as técnicas no Le Cordon Bleu, a gente vai acessar as técnicas no Chefe Profissional, no Le Bon Gestes de Cuisine, nos livros mestres aí, guias de técnicas básicas, eles pedem para a gente manter temperatura de fervura branda. Temperatura de fervura branda, cara. 85 graus. E isso não resolve nosso processo. Sabe por quê? Quantas pessoas já fizeram ovo pochê e já erraram várias vezes? Porque está seguindo o que o livro está dizendo. A gente não está questionando e a gente não está vendo, dentro dos nossos erros, a possibilidade do acerto. Então, acompanha, continua. História é importante vocês acompanharem. Eu vou colocar muito mais sal e muito mais vinagre do que se pede qualquer receita, porque eu preciso precipitar rapidamente as proteínas da clara para ela não espalhar na água. E a temperatura, meus amigos, eu vou fazer fervura plena, explodindo. Eu vou colocar essa temperatura em 100 graus, se possível, contradizendo a técnica clássica. E aí eu vou desligar o fogo para não ter bolhas. Vou colocar meu ovo e vou aguardar com o fogo desligado. E meu pochê fica pronto em 4 ou 5 minutos. Simples assim. A sua água vai terminar translúcida, clarinha. Por quê? Porque eu usei 3 elementos que me favorecem para precipitar essa proteína e eu resolver esse problema que eu tinha, porque eu estava só lendo a técnica nos livros, mas isso é um erro. Por que é um erro? Porque eu observei, mas a gente está usando o erro aqui a nosso favor. Mas por que é um erro? Porque eu observava quanto que os alunos colocavam de vinagre errado, e às vezes colocavam pouco demais. Eu falava, cara, tá errado. É o contrário, tem que colocar muito. Então, eu preciso falar desse erro. Os alunos colocavam sempre a pitada de sal, e aí tá errado também. Agora, um dos principais erros, que aí eu vi um aluno cometer, não só um, mas vários, é esquecer o fogo ligado e deixar ferver. Deixar aquela água ferver. E quando a água ferve, ao contrário do que se imagina, a gente tem um resultado melhor. Melhor, cara. Então, vários erros dentro de uma receita clássica de ovo pochê, nós podemos usar para construir uma receita muito melhor de ovo pochê, né? Isso é muito importante a gente observar. Isso é uma provocação, assim, que vai muito além de qualquer processo de erro, mas sim de você visitar uma série de momentos na sua área de atuação para você validar, questionar, ver se isso funciona. Dentro da UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, nós temos um método e é um processo criativo que se chama Processo Criativo SCPC, que é o processo criativo do erro como processo de criação. Existem balizes nesse processo e a primeira baliza dela é observar. É observar. Não precisa ser um erro, exatamente. Observe todos os processos. Mas se você errou, observe o erro, para depois fazer um mapeamento, para depois questionar e depois melhorar. Né? Isso é parte integral do nosso processo criativo SCPC, que a gente ensina tintim por tintim
lá na UNTA, Academia de Gastronomia Criativa. Esse é um dos processos criativos que a gente ensina o cozinheiro a trabalhar, né? E faz sentido, porque é você pegar o erro e usar isso que eu disse no começo hoje da live, que é os 3 R's da recuperação do erro. Você vai recuperar seu erro. E você vai mostrar isso para o seu patrão, para o seu chefe de cozinha, para o seu sócio, e eu quero ver, eu desafio alguém a me falar que isso não vai ter te posicionado no mercado. Você vai ganhar muito com isso, muito, muito, muito com isso. Para a gente fechar essa história toda, se vocês quiserem já ir fazendo alguns apontamentos aí, eu queria ler uma história do livro Tô Frito, porque o livro eu indiquei ontem, e o livro Tô Frito é sensacional, é muito legal, é um livro super, super divertido, e eu queria ler uma história, eu quero ler, pessoal, porque a história é cheia de detalhes, e eu queria ler rapidamente para vocês, para a gente ir seguindo para o final aqui, porque é muito legal, a história realmente vale a pena. É uma história de um erro da Roberta Sudbrack, que está no livro Tô Frito, e ilustra bem como que a gente tem que estar bem preparado, ter todas as bases de cozinha, saber questionar, entender onde estão lacunas de erro para a gente aprimorar processos, para a gente ter a resposta que ela teve, tá? Vamos lá, rapidamente. Essa é uma clássica e quase trágica história. Ela começa assim, super legal. Eu era chefe do Palácio da Alvorada, cozinhava diariamente para as pessoas mais importantes do mundo, rei, rainha, tal, né? Então ela contextualiza isso e fala que nesse dia eles resolveram servir um grande banquete, né? Nunca vou me esquecer, o presidente, na ocasião era Fernando Henrique Cardoso, mandou me chamar no salão e todos os envolvidos levantaram e me aplaudiram. Voltei para casa chorando, tanto que quem me via achava que algo tinha dado errado, né? E tinha, apesar do choro, nesse caso, não ter sido por pura alegria, não, ter sido por pura alegria e emoção. No meio do caminho, nós havíamos encarado uma situação desastrosa. O prato principal da noite era uma codorna. Chegamos à cozinha às 6 da manhã para começar os preparos mais demorados, entre eles um molho de codorna. Aqui eu queria fazer um parênteses, pessoal, porque quem não fez uma base, um fundo extremamente encorpado com codorna, precisa fazer. Faça uma demi-glace de codorna, porque é algo surreal. Eu falo com os meus alunos, quem está estudando comigo é prova viva disso, que eu comento isso o tempo todo. Melhor base de cozinha que eu já fiz, que eu já produzi, com várias inserções e, claro, ajustes e alterações, foi com a carne de codorna e aparas e ossos de codorna, né? Então vale a pena. Voltando à história. Entre eles, o molho de codorna, que passou o dia inteirinho em fogo baixo. O dia inteirinho, hein, moçada? No final da tarde, retiramos o fogo, coamos e cuidadosamente finalizamos o bendito molho. Na hora do serviço, os pratos estavam saindo no tempo certo, as notícias que o mordomo trazia do salão eram boas e tudo fluía bem. Chegou a hora do prato principal, pedi para trazer a codorna e escalei uma pessoa só para esquentar o molho e conduzi-lo da cozinha, que ficava, obviamente, nos porões do palácio até a copa no segundo andar. Mariano era o nome do cozinheiro responsável pelo molho. Moreno, de altura baixa, sempre bem-humorado, adorava fazer piada. Estávamos concentrados, mas admito, um pouco relaxados. Afinal, estava tudo saindo muito bem. Dentro do previsto, estávamos felizes. Mariano apareceu no alto da escada, pálido. O sujeito era um moreno, pareceu pálido, mudo e estático. Só conseguiu murmurar, com a voz trêmula: chefe, o molho. Aí eu disse, isso a Roberta Sudbrack, né? Mariano, deixa de brincadeira. Aí ele repetiu, chefe, o molho. Sensacional, né? Tchan, 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 né? Para de palhaçada, Mariano, traz já o molho. Chefe, o molho. Àquela altura, todo mundo já tinha entendido que não era brincadeira. Um dos meus cozinheiros chegou ao meu ouvido e disse: chefe,
eu acho que não é brincadeira. Fomos correndo até a escada e lá estava ele, esparramado nos degraus. O silêncio foi completo. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Eu disse: traz manteiga. Traz a castanha de caju da sobremesa. Traz passas. Comecem a servir a codorna. Alguém falou: mas chefe, e o molho? Comecem a servir a codorna. Eu já chego com o molho. Servimos a codorna com uma emulsão de manteiga queimada, castanha de caju e passas. Muitos minutos depois, fui chamada no salão do banquete do Palácio da Alvorada para a cena que me faria chorar pela noite inteira. Fui aplaudida por todos os convidados. Sensacional, né, moçada? Olha, olha aqui, hein? Eu arrepio com essa história, né? Eu arrepio, é sensacional essa história. Porque isso mostra duas coisas para a gente. Primeiro, a destreza de domínio de todas as habilidades para estar sempre preparado, né? Eu falo do I4A, é uma outra, um outro método, né, de pensamento do cozinheiro lá que a gente ensina na plataforma UNTO, e basicamente assim, o primeiro I, né, que é o I, né, o primeiro I é o de interesse, o segundo I de imersão. E quando a gente tem isso, a gente tem base profunda, tá? A gente tem a profundidade. Os outros Is eu falo depois para vocês, mas a gente precisa investir na base, né? E se a Roberta não tivesse experiência, tempo, uma base muito sólida e muito tempo de jornada, ela não teria essa ideia rapidamente, né? E também inteligência emocional, para a gente ter na hora, porque se ela virasse para o cara e arregaçasse esse cara, destruísse esse cara na frente da cozinha, ela desestabilizaria toda a equipe. E é o que muita gente faz e não percebe que está tudo errado. Não percebe que o erro é a grande chance da gente trazer aquele cara para a gente, da gente fazer uma cozinha mais humana, mais justa, mais sábia, mais inteligente, propor ambiente seguro na cozinha, que é o que falta muito, para a gente evoluir, né? E eu tenho certeza que a Roberta Sudbrack, como uma figura extremamente centrada, extremamente coerente, que preza pelos funcionários, pela equipe, jamais faria diferente do que ela fez, né? Ela surpreendeu em vários aspectos, ok? Então é isso, né? Assim, algo muito, muito intrigante acompanham os erros na gastronomia, né? Mas acima de tudo, encarar os erros como pontos, né, de trampolins para os acertos, né? Para os novos momentos e os acertos na gastronomia. A gente não pode deixar de fazer assim. Vamos conversar, meus amigos, vamos conversar sempre mais, para a gente dar mais histórias, falar mais de erros que engrandecem, erros que inspiram, né? A gente tem uma série de exemplos aí. Queria agradecer muito a galera de hoje, que ficou pertinho da gente aí. Vamos que vamos junto, é muito legal. Vamos que vamos, a gente vai sempre compartilhando esses conhecimentos. Estamos fazendo esse trabalho muito bonito pela UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Vai lá no YouTube, se você não está no YouTube, vai no YouTube, se inscreve no canal. Tem também o link do Instagram. Equipe, põe por gentileza o link do Instagram para a galera que está acompanhando essa live aí. Do Instagram não, desculpa. O link do Telegram. Nós estamos com um grupo lá no Telegram, moçada, porque lá a gente fica mandando artigo, mandando reflexões, propostas, brincadeiras ali, enfim. Ali é mais um lugar para a gente se conectar. Moçada, obrigado demais pela presença. Tamo junto demais. Maria José, show de bola. Obrigado pela presença, tá? Já erramos muito para chegar onde estamos. Isso aí, isso aí. E vamos encarar o erro, vamos pegar mais informações para encarar o erro de uma forma mais assertiva ainda, cada vez mais. O erro tem que ser tratado de outra maneira, né? Erro como trampolim, né? Para a gente realmente ir lá para as alturas, que é o que a gente quer, né? Maravilha, moçada. Obrigado demais. Muito obrigado. Aqui, ó, mandem contributos. Mandem mensagem aqui para o meu direct. Marca a gente lá. Vamos fazer uma fotinho aí, né? A gente marca a gente. Tira foto aí, equipe.
por gentileza e tal. E marca a gente, tira as fotos, marca a gente, manda erros, pode mandar anônimos, assim, ó, a gente não vai divulgar. Manda contributos, escreve para a gente pelo e-mail, vamos que vamos junto, moçada. Todas as pessoas que têm se juntado, e as que eu me junto também, poxa, tá super legal, cara, tá muito legal. Moçada, valeu, obrigado. Valeu, moçada. Satisfação enorme. Vamos que vamos, tem muita coisa legal e bonita para a gente fazer junto. Valeu, abraços criativos, abraços sem peso, sem culpa, sem medo de errar. Abraços corajosos e criativos para todos. Obrigado, até a próxima, até amanhã. Valeu, tchau.